turma, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, todos dispostos e preparados para começarmos mais uma aula. Hoje nós vamos entrar em um outro reino, o reino fungi. Quem faz parte desse reino são os fungos, exatamente. Nós vamos conhecer um pouco sobre esse grupo de seres. Vamos lá? Não esquece de anotar os pontos principais, não esquece de copiar, não esquece de pegar o teu livro, o teu material didático. E qualquer dúvida, depois nós vamos tirar todas elas, ok? Então, a ciência, a parte da ciência da biologia que estuda os fungos, ela é chamada de micologia, certo? E quais são as principais características desse grupo? Esse grupo, eles são seres eucariontes. A gente já está bem familiarizado com essa palavra. Eucariontes são os seres que possuem o núcleo protegido por uma membrana, que é a carioteca, certo? Podem ser uni ou pluricelulares. Eles têm diversos, variados habitats onde a gente pode encontrar os fungos. A gente pode encontrar os fungos no solo, na água, né? Nos vegetais, no homem e nos detritos em geral. No homem, professora, nos vegetais, sim, eles podem nos parasitar em alguns momentos. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, ok? Então, aí tá algumas imagens de alguns fungos. Podem ter a reprodução sexuada ou assexuada. Eles são heterotróficos. E o que é isso? São seres que não são capazes de realizar, né, de produzir o seu próprio alimento. Por um bom tempo, os fungos, eles fizeram parte, né? Alguns cientistas queriam agrupar ele no reino das plantas, mas aí o que é que aconteceu? Eles têm, da mesma forma que as algas, como a gente estudou, né, na última aula, eles têm características particulares que diferenciam ele dos vegetais, das plantas. Por exemplo, pelo fato deles serem heterótrofos ou heterotróficos, de não produzir o seu próprio alimento, isso aí já é uma característica para a gente separar ele do reino plantae. Porque as plantas, elas são autótrofas, elas produzem o seu próprio alimento. Outra característica que a gente pode diferenciar os fungos das plantas é a parede celular que eles possuem é composta de quitina. Já as plantas, a parede celular dela é composta de celulose. Então, isso é uma outra característica. Então, só com o passar do tempo que aí os fungos, eles ganharam, eles fazem parte de um reino único, tá certo? Então, dentre as variedades de espécies que a gente encontra, a maioria, ela é classificada como saprófito, uma espécie saprófita. O que é isso? São aqueles seres que se alimentam de restos orgânicos, né? Da matéria orgânica em decomposição. Então, a grande maioria dos fungos, eles têm essa característica, né? Não são todos, certo? Existem alguns fungos, por exemplo, que se alimentam, aproveitam, né, de outros seres, vamos dizer assim. Então, a digestão dele é extracorpórea. O que é que acontece com a digestão extracorpórea? Algumas enzimas, elas vão entrar em ação, né? Esses fungos, eles ficam em cima, vamos supor, dessa matéria orgânica, né? E essas enzimas fazem com que eles absorvam por todo o corpo. Por isso que se diz que é extracorpórea, tá? Podem também ser parasitas, ou seja, eles vão se alimentar de substâncias de organismos vivos, né? Como eu falei. E podem na gente provocar alguns problemas, né? De saúde, doenças, que a gente costuma chamar de micoses. Mas nem tudo é micose. A gente pode ter uma frieira, a gente pode ter uma candidíase,
que é também doenças provocadas por fungo. As micoses e as frieiras, elas têm características bem parecidas, tá certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não esquece de anotar os pontos principais, tá certo? Então, aí nós temos os principais. Quem são os fungos? Quem são os representantes desse grupo, né? Então, aí nós temos os principais tipos, os principais representantes dos fungos, que são os cogumelos, né? Também conhecidos como champignons, depende, varia da espécie. Nós temos a orelha de pau, esse tipo aqui. Nós temos as leveduras, né? Utilizadas no processo de fermentação, o bolor e o mofo, né? Que são bem parecidos, fazem parte do mesmo grupo, tá certo? Então, aí estão os representantes dos fungos. Super fácil, né? Então, professora, e o fungo ele é formado de quê? Como eles podem ser uni ou pluricelulares, eles são formados por células alongadas que a gente chama de hifas, tá certo? São estruturas filamentosas e essas estruturas filamentosas, elas podem se entrelaçar, vamos dizer assim, se emaranhar, formar o corpo do fungo. A partir daí, a gente chama essa estrutura de micélio. Tá certo? Então, o micélio, geralmente, ele fica na parte interior, né? Na parte que a gente não percebe. Porém, eventualmente, pode acontecer desse micélio ele vir para a parte externa, ele ser externo. Aí ele vai formar, num cogumelo, por exemplo, o que a gente chama de corpo de frutificação. É aquela parte visível do cogumelo, tá certo? E já os fungos unicelulares, a estrutura do corpo dele é mais simples, porque eles não têm nem hifas, nem vai formar os micélios. Eles são esféricos e eles geralmente recebem o nome de leveduras, ok? Então, aí na imagem, ó, a gente pode ver, tá vendo as hifas, né? Quando a gente olha assim, a gente realmente, nessa imagem aqui, que a gente vê com mais detalhe, a gente tem uma semelhança com as plantas, não é verdade? Então, as hifas aqui, ó, elas vão se entrelaçar e vão formar o micelo. Se esse micelo, ele vir para a parte externa, aí a gente fala que é o corpo de frutificação, o corpo frutífero. Ok? E como é que os fungos vão se reproduzir? Como eu falei no início, eles podem se reproduzir de forma assexuada ou de forma sexuada. A forma assexuada pode acontecer de duas formas: brotamento ou esporulação. Qual é a diferença? Brotamento lembra de broto. As leveduras, por exemplo, que são aquelas esféricas, né? Aquelas mais que eu falei agora, mais simples, elas vão formar novos brotinhos menores. Novas leveduras pequenininhas, vão estar muito próximas uma da outra, e originam uma nova levedura, um novo fungo. Então, aí é o brotamento, surge do seu próprio corpo esse brotinho que vai se desprender e originando um novo fungo, uma nova levedura. Já pela forma a maioria, né, é pela forma da esporulação. O que é esporulação? É quando, tá certo, esses esporos que vão sair aqui no exemplo do cogumelo, do corpo de frutificação, vão ser liberados esses esporos aqui, ó. E esses esporos caem no solo, germinam e começam a crescer. A partir daí, eles vão originar um novo micelo que vai formar o corpo de frutificação e o fungo maduro. Ou seja, os esporos são liberados e vai, né, germinar e vai formar um novo micelo que vai formar um novo fungo. Então, essa é a forma assexuada. A gente percebe, a gente já sabe que na forma sexuada não há uma grande variabilidade genética, ok? E a reprodução sexuada, gente, é o seguinte, ela vai acontecer quando você tem dois esporos que foram liberados e eles vão ser divididos em fases, tá? Aqui, a gente não precisa decorar o nome dessas fases, a gente precisa só entender o processo sexuado
da reprodução dos fungos, tá certo? Então, o que é que acontece aqui, gente? É quando as hifas, tá certo? Elas vão se fundir, elas vão se juntar. E aí elas vão formar a parte, né? É a plasmogamia, é quando se fusão do protoplasma, também chamada aqui a fusão dessas hifas, tá certo? Olha elas aqui, ó. Essas hifas, que é justamente o que vai formar, né? Elas vão se juntar, ela, ó, micelo primário com micelo primário, né? Ele coloca até a cor na azul e rosa para diferenciar, né? O gameta masculino e o feminino. Aí se juntaram, a partir daí passa para outra fase, que é a cariogamia, tá? Onde eles vão se juntar, ó. Os gametas geralmente têm a célula N, a gente chama de haploide, N, um N só. Quando se junta diploide, dois N's. Então, vai acontecer aqui, ó, os dois núcleos, tá vendo? Para formar um indivíduo, dois N's. E a partir daí, gente, vai formar o corpo de frutificação. Aí, ó, junta, tá vendo? Aí esses esporos vão germinar e vai começar novamente um ciclo através da meiose. O que é a meiose? A meiose é uma divisão que acontece na célula. Então, a partir de divisões da meiose, aí vai originar, vai germinar e originar um novo micelo, aí completa o ciclo. Esses esporos na reprodução sexuada, eles são chamados de esporos sexuais. Por quê? Porque aquele que acontece lá na assexuada, que sai, né, eles para não misturar. Aí não, a gente precisa de gameto masculino e o feminino. Por isso que eles são chamados de esporos sexuais. Ok? Como é que eles foram classificados? Eles foram classificados em 4 filos, tá? Isso aqui também a gente não precisa decorar nome científico de fungo. A gente precisa entender as características principais dele, tá certo? Então, quais são os grupos, né? O zigomiceto, os acomicetos, os basidiomicetos e o deuteromicetos, que também são chamados de fungos imperfeitos. Nem toda imagem a gente vê os coitados daqui dos fungos imperfeitos. Aqui a gente tem, né, um gráficozinho mostrando, né, essa classificação. Então, de modo geral, quem são os zigomicetos? Os zigomicetos são seres que não vão formar aqui, ó, aqui a gente tem uma linha, né, vamos dizer, uma linha do tempo. Você lembra que eu falo linha evolutiva? Pronto. Os zigomicetos, eles não vão formar o corpo de frutificação, são pluricelulares e a maioria vive no ambiente terrestre. Os acomicetos podem ser uni ou pluricelulares, são utilizados muito na questão na indústria de fermentação alcoólica, tá? Os basidiomicetos, eles formam um corpo de frutificação e os mais conhecidos são o cogumelo, tá vendo? E aqueles que não estão, nem no desenho, como eu falei para vocês, eles não vêm todo o gráfico, em todo o cladograma, né? Como a gente fala esse tipo de gráfico, eles vêm representados. São representantes do reino que não são classificados em nenhum dos outros fios. Também podem ser uni ou pluricelulares e podem ser encontrados em vários ambientes, ok? Então, aí é uma classificação e uma característica dessa classificação de modo geral. Aqui, gente, quando a gente vê a linha evolutiva, a gente vê ó, que ele veio de algum ancestral flagelado, aí foi quando surgiu a parede celular quitinosa, aí foi quando se percebeu que ele tinha hifas, esporos, ele não possuía o flagelo, surge o corpo de frutificação. É assim que a gente lê, interpreta um gráfico, um cladiograma, como é chamado, dessa forma, tá bom? Aspectos negativos, né? Nem tudo são flores, eles têm a parte positiva, mas eles também têm a parte negativa. As doenças, né? Como eu falei para vocês, chamadas de micose, né? Por quê? Porque algumas espécies elas vão ser parasitas, né? Micose, né? A micose tá aí o desenho, ó. Quando o fungo ele gosta muito de local úmido. Então, quando a gente não faz, por exemplo, né?
a higienização correta, o se enxugar correto, principalmente entre, né, os dedos da mão e dos pés. Então, ali, aquela umidade que ficou entre os nossos dedos é um ambiente super, hiper, ultra propício para o desenvolvimento de um fungo naquela região, certo? Então, por isso que acontece as micoses e frieira. Aí começa aquela coceirinha, vamos supor, no pé. Por que mais no pé, professora? Porque no pé a gente vai, né? Bota, sai do banho, molhou o pé, bota os pés num tapetezinho e ali acabou. Aí bota uma meia, vem-se embora para a escola, vai para algum lugar, um sapato fechado, passa o dia com aquela umidade ali, ou uma parte do dia, pronto, ali. Aí aquela coceirinha, quando vê, se torna uma feridinha. Tá certo? E a candidíase, gente, ela é um problema, né? Uma doença causada por um fungo que nós já temos no nosso organismo, esse fungo. Só que ela vai se proliferar quando a gente abaixa a nossa imunidade do nosso corpo. Então, ela pode aflorar, ela pode aparecer. Existe a candidíase, que é a mais comum, a candidíase vaginal, que acontece em nós mulheres. Existe também a candidíase que ocorre nos homens, tá? Existe candidíase de boca, existe também candidíase de pele, né? Todas elas, a candidíase começa com coceirinha, pode aparecer manchinhas, né? Na candidíase vaginal, por exemplo, e na peniana, pode acontecer ardência a urinar, né? A coceira, o local fica vermelho. Então, é uma doença, né? A vaginal e a candidíase que acontece com os homens, ela não é considerada uma IST. O que é isso? Uma infecção sexualmente transmissível. Por que não é? Porque nós já temos esse fungo com a gente, dentro do nosso corpo. Porém, contudo, todavia, quando nós estamos numa situação, né, às vezes de estresse, de fadiga, que a gente pode ter uma baixa da imunidade, esse fungo ele pode, como eu falei, aflorar. Então, ela não foi uma doença que foi uma infecção, né, que foi sexualmente transmissível, tá certo? Então, é preciso ter os cuidados com higiene, né? Corretamente, procurar um médico para poder fazer um tratamento. E também tem fungos que podem causar prejuízo nas plantas, na agricultura. Exemplo, esse fungo aí da imagem, que é a ferrugem do cafeeiro, ele realmente ele é capaz de destruir toda a plantação, né? Então, tem esse lado negativo. Porém, também, ó, eles são muito importantes para outros aspectos. Por exemplo, os fungos eles têm um papel ecológico de extrema importância, juntamente com as bactérias. Eles são os decompositores, eles decompõem a matéria orgânica do ambiente, né? Quando a gente estudou cadeia alimentar, aquela sequência linear em que um ser vai se alimentar do outro para obter a energia, sempre a cadeia alimentar ela vai ser o final dela vão ser com os decompositores, que comem esse resto da matéria orgânica. E é importante por quê? Porque sempre o solo, além de eliminar, né, aquela matéria orgânica, aquela matéria que está ficando podre, vai deixar o solo com os nutrientes necessários, né? Então, é de extrema importância para o ambiente. Também um lado negativo, pode destruir, né, alguma plantação, alguma coisa assim, que vai ali, vai caindo, aí também pode causar um prejuízo, mas de modo geral, a decomposição precisa acontecer, a reciclagem da matéria, ela precisa acontecer no ambiente. Mesma coisa que a fotossíntese, os seres produtores, certo? E economicamente, os fungos eles têm várias funções. Por exemplo, as leveduras, que a gente chama popularmente de fermento, né? Ou então do processo de fermentação, é usado para quê? Para fabricação de pães, né? O fermento biológico, na gente vai na padaria, me dá um fermento biológico, né? Para crescer a massa, né, do pão, do bolo, a gente usa esse fermento biológico do pão, né? Então, para essa parte, né, econômica
as leveduras são de extrema importância. A fabricação de pães, vinho e cerveja. Essa questão da bebida é a fermentação alcoólica. É um processo em que não vai ter o oxigênio presente e vai liberar, né, o etanol. Aí faz essa fabricação dos vinhos, né, da cevada e tal, e da cerveja, quer dizer, e dos vinhos também. Tá? Existem também aqueles fungos que eles podem ser comestíveis, né? Os champignons, como eles são conhecidos, né? O shiitake também, né? Que é conhecido, eles podem ser consumidos, são usados também na fabricação do queijo, né? Conferindo um gosto e um aroma bem característico daquele queijo. Lembrando também para você que nem todo, eu tô vendo um cogumelo, eu vou comer. Não. A gente não pode comer todo tipo de cogumelo, né? Ou champignon. Algumas espécies são altamente tóxicas para a gente, pode levar até um indivíduo à morte. Por exemplo, existe uma espécie que ela tem uma cor avermelhada, que ela é altamente tóxica para a nossa espécie. Né? Então, a gente tem que saber o tipo. Aqui, a gente tem uma prática, mas não tanto quanto em outros locais de comer esse tipo de cogumelo, né? O champignon. Pode também ser usado na questão da medicação, fabricam antibióticos, né? Como é o caso da penicillium, que foi o primeiro antibiótico que foi criado, que é a penicilina, tá certo? Então, eles têm realmente uma grande importância para nós, né? Então, a questão negativa não sobressai tanto quanto a positiva deles. Né? Outra coisa também que eles são importantes, eles podem estabelecer relações com outros seres. E essas relações mutualísticas, né, onde os seres um precisa do outro e ninguém vai ser prejudicado, uma relação ecológica, como a gente fala, né? Então, essa relação precisa acontecer e é importante. Eu trouxe 2 tipos de relações aí. Os links, o que são os links? É quando você tem as algas e os fungos, e você também pode ter os fungos com algumas cianobactérias. Então, a água faz fotossíntese e produz o alimento, tanto para ela como para o fungo. E o fungo dá o que para essas algas? Dá água e sais minerais e além de não deixar essa alga se desidratar. Então, é uma relação positiva entre essas 2 espécies diferentes, são os links. A aparência que a gente vê não é tão bonitinha, não. E os links, eles são de extrema importância porque eles são utilizados como bioindicadores. O que é isso? É uma substância que vai dizer se o ambiente está poluído. Se eu tenho aqui links próximo e eu vejo que eles estão morrendo ou que eles estão desaparecendo, aqui nessa região, então, é uma região que tem uma quantidade maior de poluentes, tá? E a micorrízas é quando você tem fungos que são associados a algumas raízes. Então, através da decomposição da matéria que os fungos fazem, né, eles vão dar para essas raízes sais minerais. E em troca, eles vão receber o alimento que a planta produz na fotossíntese. Então, isso é uma relação mutualística positiva. Ok? Falei. Agora eu quero ver se vocês entenderam, porque agora é com você. Vamos lá? Alguns exemplos de fungos são, vamos ler as alternativas. Bactérias e protozoários, letra A. Letra B. Cogumelos e mofos, letra C. Algas e cianofícias, letra D. Musgos e samambaias. E letra E. Vacas e aves. Essa daí tá na cara, né? Letra B de boca. Então, cogumelos e mofos são exemplos de fungos, né? Assinale a opção que não apresenta uma característica que está presente nos seres do reino fungi. Então, o que aí não faz parte do reino fungi? Vamos ver todas as alternativas. Letra A, são autotróficos e realizam a fotossíntese. Letra B, produzem antibióticos. Letra C, são capazes de realizar fermentação. Letra D, realizam a decomposição da matéria orgânica. Ou letra E, suas células não possuem cloroplastos. Então, qual dessa daí é a errada? Letra
A, eles não são autotróficos, nem fazem a fotossíntese, eles são heterotróficos. Cuidado com a casquinha de banana. Por isso eu digo, leiam as alternativas e se liga nas dicas. Olha a linha evolutiva. Ok, turma? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, vamos tirar, vamos realizar exercício. Se for preciso, você assista novamente essa videoaula, ok? Um grande beijo, obrigada pela atenção e até a próxima.